você tem percebido o divórcio hoje? Né? A gente via alguns anos atrás ser algo muito, ainda com muita briga, muita mágoa, muitas crianças atingidas por esse momento. Hoje você acha que mudou um pouco isso? Como que está isso na sua percepção, Ana? Continua Não? ruim. Continua ruim. Estou aqui sentada, estava sentada terminando de ver aqui um processo. Essa é a questão de trabalhar home office, né? A gente trabalha manhã, tarde e noite, praticamente. Exato. É bem difícil ainda. As pessoas ainda trazem as mágoas, trazem ainda os ressentimentos para o judiciário, trazem as questões não resolvidas para os processos, principalmente onde a gente vê, lamentavelmente, nas questões de guarda, bem complicado mesmo, bem complicado. Mas logo mais a gente acaba, vamos ver se as pessoas aos poucos vão se conscientizando de que cada área tem que ser tratada de um lado. As mágoas, as questões, o judiciário não resolve. Isso a gente resolve na terapia com você, na terapia de casal, se resolvendo, porque o judiciário não dá conta, como que eu posso te dizer, de resolver isso, tipo, principalmente que a gente não discute, né, Larissa? Muito mais culpa nas questões da resolução dos divórcios, não tem mais aquela coisa do quem deu causa. Então, o juiz não quer saber, ele vai mais para o lado prático, ele traz mais ali as questões, principalmente dentro do divórcio, a gente define 4 questões, né? A questão do fim do vínculo mesmo, ou seja, ninguém é obrigado a permanecer casado quando um demonstra vontade. O juiz vai dar oportunidade para outra parte responder, questionar, fazer as coisas, mas também vai acabar dissolvendo aquele vínculo, fazendo com que aquela decretação do divórcio, né, aquele vínculo judicial termine. A gente resolve as questões do nome, se ela quer permanecer, se a mulher ou o homem que adquiriu o nome, porque o homem também pode, nesse caso, adquirir, resolve. A gente vai resolver a partilha dos bens, o que tem direito ali pelo regime de casamento, tudo isso, e vamos resolver a 4ª questão, que é a questão dos alimentos, se cabe alimentos entre cônjuges, entre os companheiros ali. Quando a gente fala divórcio, leia-se também uma dissolução de união estável aí, que são outras situações. Então, ele não vai discutir ali quem deu causa, ele vai resolver essas 4 questões práticas, e aí acaba que quando a mágoa existe, não esbarra no processo de divórcio, vai esbarrar no processo de guarda, onde um acaba acusando o outro de ser péssimo genitor, péssima genitora, e aí vira aquelas guerras intermináveis. Agora me fala uma coisa. Nessa questão, por exemplo, onde tem muitas mágoas, tal, que é onde eu recebo as pessoas. Eu também faço muita mediação do casal que quer se divorciar. Num primeiro momento, quando os casais me procuram para fazer a reconciliação, eu trabalho para isso, porque os dois estão desejando isso. Às vezes a gente chega num ponto que não dá, Eles percebem que eles não vão conseguir se reconciliar e aí eles desejam se separar. E aí tem essa questão de mágoa e tudo mais. E eu escuto muito a mulher virar para o homem e falar assim, eu vou tirar até as suas cuecas. Ana, até que ponto ela consegue mesmo? Você vai ver, eu tenho uma advogada porreta, eu vou tirar até as suas cuecas. Até que ponto, ela consegue, com um advogado, de fato, ficar com uma boa parte do patrimônio, ou ter uma pensão maior do que teria que ter sido, enfim. Tem uma lei que, olha, é isso e acabou, ou fica aquela briga mesmo para ver quem consegue mais, quem consegue menos, enfim. Então, na questão do divórcio, é bom, a gente brinca e fala assim, vou tirar suas cuecas sem tirar suas calças, né? É bem esse provérbio que a gente brinca. Mas o que acontece? Não existe necessariamente isso. Ninguém vai ficar com nada além do direito. O que nós temos na questão da pensão alimentícia muitas vezes, tem uma tentativa de se esconder esse patrimônio. E aí nós chamamos isso de teoria da aparência. Então, é aquele cara ou aquela mulher que se fazem de coitadinhos, coitadinha, para não dar a sensação para o juiz que tem. E aí a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro,
eu não consigo pagar, eu não tenho nada, né? Por exemplo, no meu nome, começa por tudo no nome dos outros. Nós chamamos isso da teoria da aparência. Mas aí o cara vai no Facebook e vai jantar não sei aonde, posta o prato, viaja com a atual namorada ou ela viaja o mundo inteiro, compra bolsa e posta. O que começa a acontecer? Você começa a fazer provas daquela externalização da riqueza. Mas, diante disso, ninguém tira nada. Então, dependendo do seu regime de casamento, vai ser feita a partilha. Então, se você casou na comunhão parcial de bens, que é o regime clássico que cada um, tudo que foi constituído ao longo do patrimônio, ao longo daquela união, aquele patrimônio constituído ao longo da união, vai ser partilhado meio a meio. O que acontece algumas vezes é colocar coisas em nome dos outros ou colocar até em nome de empresa para que a pessoa não tenha direito na partilha. E aí vai da gente fazer pesquisa, vai da gente pedir ofício para tudo que é coisa. Muitas vezes a gente consegue pegar aí para fazer valer o direito. Aquele direito consegue que a lei fala, reverter 50% isso? Ou alguma coisa diferente do que tá. Mas tirar a lei, não. Em relação à pensão, hoje em dia é muito difícil ser fixado pensão entre cônjuges, né? Por quê que é muito difícil? Porque a maioria hoje das mulheres trabalham, a maioria dos homens trabalham. Hoje em dia, os juízes entendem de uma certa forma, tá? Ou o judiciário em si, vamos colocar, de que ser ex-mulher não é profissão, que isto não faz com que ela dê direito a ela não voltar ao mercado de trabalho e aquele cônjuge, por exemplo, ter que pagar uma pensão vitalícia para ela. Nem existe mais isso, ok? Hoje, pensão vitalícia só vai existir no caso de uma doença, até mesmo para filho, né? No caso de uma doença, mas os alimentos recíprocos, principalmente entre cônjuges, entre companheiros, ele vai ser fixado muitas vezes como uma complementação de renda ou feito por um período muito, muito curto mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente hoje consegue uma pensão por 2, 3 anos, a gente fala, nossa, uau, consegui muito. Por quê? Porque normalmente, por jurisprudência, por uma questão, dependendo da idade, óbvio que é visto caso a caso, é analisado cada situação. Óbvio que o juiz não vai tirar a pensão de uma senhora de 70 anos. Mas uma mulher de 45, 50, ele vai dar ali um período ali para ela de pensão e vai falar para ela, olha, o tempo que você tem como uma complementação de renda ou até mesmo como uma renda, o suficiente para você voltar ao mercado de trabalho e dali em diante se fazer. Ok? Então, isso é lenda, tá? Vou tirar até suas calças, não. Muitas vezes, e as fixações maiores, tá? De valor de pensão, que nós chamamos, né? Vulgarmente chamando que são os alimentos, elas são feitas em favor dos filhos e não em favor da esposa. Tá. Agora, por exemplo, Ana, uma questão que aparece muito para mim no consultório, né? Os casais que estão se separando, aí, sei lá, tem 20 anos de casamento, aquela mulher parou de trabalhar quando os filhos nasceram, e aí ela ficou mais ou menos uns 20 anos fora do mercado de trabalho. E aí, de uma hora para outra, ela precisa se recolocar. Só que é uma pessoa que ficou 20 anos sem nenhuma experiência, sem nenhuma atualização profissional, né? Se a gente pensa, por exemplo, que já é difícil, quem está desempregado, mas que já esteve ativo no mercado de trabalho há pouco tempo, conseguir um outro emprego, você imagina uma mulher nessa situação, né? E, por exemplo, 1 ano de pensão para ela, 2 anos de pensão para ela vai conseguir se manter durante esse 1, 2 anos. Mas ela não vai recuperar esse tempo todo que ela ficou fora do mercado. Né? Como que o juiz olha para isso? Você já teve alguma experiência nesse sentido, Ana? Todos os dias. Eu tenho tanto a pensão pelo homem quanto por ela, tá? O cara que tá se separando com 56 anos, mulher nunca trabalhou, e tem um outro caso que minha cliente está com 51 e tampouco trabalhou, ok? Então, a gente tem os dois lados da moeda. Por exemplo, um desses casos, a mulher não voltou ainda ao mercado de trabalho, entendeu? O juiz vai fixar? Vai. Ele vai fixar um período maior, Larissa, talvez 5 anos, tá? Talvez um pouco mais. Ele vai analisar esse caso? Vai. Ele vai ver se ela, que tipo de profissão que ela tinha, se chegou a ter ou não, por exemplo, se chegou a se formar. Vamos colocar no meu caso, sou advogada autônoma.
tudo bem, posso ter passado 20 anos sem trabalhar, mas eu não deixei de exercer. Mesmo que eu leve um tempo para me recolocar no mercado de trabalho, eu vou conseguir me recolocar. Posso pegar um casinho aqui, outro lá, tendo uma OAB, vou me virar, vou conseguir ganhando pouco, mas vou colocar. Então, a complementação da renda vai ser uma complementação de renda e ele vai dar ali por um tempo. Em compensação, quando ela não tem uma profissão, realmente chegou, parou no colegial, vamos colocar. Terminou lá, colegial não, gente, ensino médio, né? Hoje a gente mostra a idade quando a gente fala colegial ainda, né? Quase que, né? Aí ela parou lá realmente no terceiro colegial, não estudou mais. A gente sabe, o que o juiz vai dar, Larissa? Muitas vezes ele não vai vir colocando. Se a gente pega um juiz sensível, um juiz que entende da causa, ele não vai vir colocando que a pessoa vai ter 2 anos e acabou. Ele vai colocar que ele vai dar aquela pensão e vai dizer que enquanto perdurar aquela situação, que assim que ela se recolocar, cessa. Ele deixa em aberto. E aí, como ela nunca consegue se recolocar, aquilo vai dando. Só que a gente tem que levar em consideração também o outro lado da moeda. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nas relações, ok? Então, ao mesmo tempo, vamos pegar a idade desse caso verídico meu, de 56 anos. Ela provavelmente não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho tão cedo, tão fácil, da maneira que deveria ser, ou vai ter até, vamos colocar, um emprego que não condiz com, às vezes, o padrão de vida que ela está acostumada e tal, e ele vai colocar. Mas nós também temos que entender que esse homem que também presta os alimentos, ou no caso ao contrário, essa mulher que também vem a prestar, também está com 56 anos. Logo, logo, ele também vai sair do mercado de trabalho. Talvez com uma aposentadoria mais baixa, talvez com uma coisa. E aí, o que acontece nessa situação? O juiz foi lá e deu o quê? Que enquanto permanecer essa situação. E aí ela também não se mexe, o outro também não se mexe, ninguém faz nada e vai rolando. Quando vem uma situação de desemprego, ou quando vem uma modificação por uma aposentadoria, ou uma modificação porque simplesmente a pessoa não tem mais como, cabe entrar aí sim no judiciário pedindo ou uma revisão para diminuir, ou uma extinção daquilo por não ter mais condições. E aí os juízes vão ter que analisar aquele momento. Então, o que nós temos que entender na questão dos alimentos, tanto dos filhos quanto entre cônjuges, né? É que aquilo é feito uma análise do momento. A gente tem uma previsão, assim, às vezes 2, 3 anos, mas a vida é muito dinâmica dentro. Pode ocorrer de tudo. Desemprego, morte, pode acontecer várias situações que aquela situação modifica. Então, você acaba não esgotando na esfera judicial aquele processo, porque não vai acabar. Ou cabe também aquela que recebe e vê que está acabando o período, também entrar e pedir a manutenção que seja prorrogado aquele pedido. E aí vai ser analisado a hora, vai ser analisado conta, situação financeira dele, idade, tudo daquele momento posterior, ok? Agora me fala uma coisa que é muito comum também, eu escutar no consultório das mulheres se queixando que os homens estão pretendendo fazer, ameaçando fazer. Por exemplo, né, vão entrar com o divórcio. O cara fala assim, eu não vou dar 1 centavo na sua mão. Eu vou falar para o juiz que eu vou pagar a escola direto para a escola, eu vou pagar o plano de saúde direto para o plano de saúde, e eu não aceito dar 1 centavo na sua mão. Só que o que acontece, Ana? Aquela criança, ela não consome só coisas, né? A mãe precisa ter o dinheiro ali, porque às vezes ela precisa comprar uma roupa para aquela criança, ela precisa fazer o mercado para aquela criança tem uma festinha de aniversário do amiguinho, ela quer levar um presentinho, né? Enfim, como que funciona nesses casos? O homem consegue mesmo fazer isso? Pagar as coisas direto e não dar 1 centavo para a mulher? Então, nós chamamos isso que você falou de pensão in natura, né? Então, a gente fala em espécie, quando é em dinheiro, e in natura, quando ele paga aquela despesa diretamente a terceiros. Então, ele é o responsável financeiro na escola, ele é o responsável financeiro no plano de saúde e tal. Hoje em dia, antigamente se pegava muito. Hoje em dia, há um grande combate dos juízes em relação a isso, porque isso é uma maneira... Tinha pessoas, homens, que davam a cesta básica. Ele fazia o mercado em natura, ele ia, comprava o shampoo, ele comprava a carne, ele comprava o arroz, ele escolhia a marca. Então,
ele pegava sempre do mais barato para gastar menos e tal. Hoje em dia, isso é considerado até um abuso psicológico, é um abuso do poder. Então, é como se a pessoa fosse incapaz de gerir a própria vida, o próprio dinheiro, não cabe. Então, hoje em dia, há um combate, muitas vezes o que se faz é um regime misto. Às vezes se paga, pode ser até que ele pague a escola e o plano de saúde, vamos colocar como exemplo, direto. Esses dois, normalmente, é muito comum virar pensão in natura mesmo. Mas a diferença daquela criança, porque entra-se nessa conta tanto dela, tá? Isso a gente pode colocar, porque a fixação de alimentos para os menores ou para cônjuges leva em consideração os mesmos requisitos, tá? Necessidade do que tem, possibilidade de quem presta, todos os mesmos requisitos, as mesmas despesas. Óbvio que um adulto não vai ter escola, mas vai ter outras despesas de moradia. Tudo isso a gente vai levar na mesma condição. Então, o que ele faz? Mas aquela diferença do que você está colocando, festas que a gente coloca, que a gente separa sempre entre mensal, anual e despesas de moradia, aquela diferença o juiz obriga com que ele dê na mão do genitor que possui, por exemplo, o domicílio maior da criança onde é que ela está, ou aquele que tem, né, que está recebendo como guardião, né, do dinheiro aquela quantia, ele obriga que seja em espécie mesmo, depositado, e não cabe o que nós chamamos de prestação de contas. O que é a prestação de contas? Aquela que a pessoa tem que juntar recibo, entrar com uma ação. Não chama prestação de contas, né? Ela é uma ação, na realidade, que você quer saber o que está acontecendo, onde está usando, para ver se a necessidade daquela criança é mesmo aquilo tudo. Porque tem muitas vezes que a gente escuta casos de que fala assim, a criança tem necessidade do inglês e se paga por uma escola particular e a criança está matriculada, por exemplo, numa escola estadual e nem faz uma atividade extra. Né? Então, se há uma fiscalização e não uma prestação de contas em relação a isso. Mas existe hoje, sim, um grande combate aí para a gente tentar tirar isso. Uma das coisas que a gente muito escuta, que pode ser que eu acho que seja a sua próxima pergunta, e eu já vou me adiantando porque eu sou afobada mesmo, ansiosa, é a frase famosa do eu trabalhei e ela ficou em casa e eu vou ser obrigada a dividir o meu patrimônio. Entendeu? Uhum. E essa é uma das coisas que a gente mais escuta dentro do escritório. E aí é onde eu falo na questão do regime de bens, né? Não poder ser realmente o que você escolheu. Você escolheu, vocês optaram para que ela ficasse em casa, que ela não trabalhasse, você trabalhasse. Não importa o patrimônio, isso a legislação é muito clara, que não importa o patrimônio no nome de quem esteja, única e exclusivamente, foi adquirido naquele período pós-casamento, sob aquele regime da comunhão parcial de bens, vai ser dividido. Não tem dessa. Eu que construí o patrimônio enquanto ela ficou em casa. Ok? Então, no caso, é sempre geral, tá? E aí tem uma pergunta aqui, Ana. Sempre que vem à tona o assunto separação, ele ameaça pedir demissão para não ter que pagar uma boa pensão. O que ocorre nesse caso? Vamos supor que ele peça mesmo demissão, Ana. O que acontece? Então, precisa verificar. Ele vai se livrar da pensão, assim? Não. De forma mágica? O que acontece? Isso muitas vezes acontece, a gente vê esse caso muito assim, fixou, fez um acordo lá de pensão para pagar, sei lá, 30% do que ele ganha, ok? Eu vou falar outro percentual, porque todo mundo fica na cabeça com 30% e depois eu explico exatamente isso. Ficou lá determinado que ele pague 20% da pensão. E que em caso de desemprego ele passe a pagar um salário mínimo. Ok? Então, vamos pegar esse caso, a pessoa tem que pagar 20, que se for no caso. O cara vai, espera 2 meses, homologou lá o acordo, vai lá e pede demissão. Quando você for executar isso, você tem como entrar com um pedido revisional nessa situação e você comprovar que ele pediu demissão, porque o código de pedido de demissão, gente, é diferente da demissão. Ou de que foi feito um acordo, que você tem que ter indícios disso, cabe você ir lá, entrar na ação, executar essa situação e demonstrar isso para o juiz que foi justamente para passar a pagar menos, que o juiz com certeza vai determinar, voltar atrás e vai fixar uma pensão no valor que ele, mesmo desempregado, vai ser obrigado a manter a quantidade anterior.
tá ok? Então, nesse caso, tem que ser Agora, no perfeito. caso dele conseguir um acordo com a empresa e a empresa mandar embora porque ele pediu, não tem o que fazer, né, Ana? Porque aí como é que É vai a mesma provar que foi situação. feita dessa forma? Você tem que provar, porque muitas vezes o que acontece nessa história, ele pede demissão, mas ele vira PJ. E aí ele vai ter Ah, que viver. Então vai quebrar, nesse caso, quando entra lá o processo para mostrar para o juiz, ó, a história não é bem essa, o que que mostra? Ele vai ter que ter entrada. E aí, muitas vezes, essa entendi. teoria da aparência, que é aquele trabalho de investigação, que é o trabalho chato que a gente acaba tendo que fazer, né? Minucioso, que é onde você pesquisa, muitas vezes faz PJ em nome da mãe, faz PJ no nome do irmão, emite nota com o Sempre tem nome um do rastro, amigo. né, Ana? E aí, quando você descobre quem é que está fazendo, você tem que colocar. Não adianta. A senhorinha, a mãe, a sua ex-sogra, né, a avó da criança, é uma aposentada do INSS e tem uma empresa de prestação de serviços de engenharia e emite nota todo mês como se ela tivesse ido fazer, sendo que é uma senhora dona de casa 75 anos. É muito fácil, entendeu? Pegar. Uhum. Só que eu também vou dizer uma coisa muito clara para todo mundo. Quando a pessoa quer fazer e quer fazer bem feito, complicado, muito complicado. Mas aí eu vou falar, tá? Eu vou ser muito clara, né? A partir de hoje, eu tive um problema aí num processo que quando a gente incomoda a parte contrária, o povo traz até o que a gente fala nas lives dentro de processo, para você ter ideia como que a coisa tá. Mas eu vou falar, quando a pessoa quer ser desonesta, ela tá roubando o próprio filho, tá deixando de alimentar aquela criança aí sim entra, né, a terapia, numa transferência para aquele ex, para aquela ex, de uma raiva, de coisas que não se administrou ali dentro, né? Muito difícil mesmo, complicado. E aquele clássico assim, olha, eu vou pedir a guarda compartilhada e aí eu não sou obrigado a pagar pensão. Como é que funciona isso, Ana? A gente não paga dentro de uma guarda compartilhada, a gente tira dessa lista toda que eu falei para vocês a questão da moradia. Mas a criança continua indo para a escola, a criança continua vestindo, a criança continua precisando de um plano de saúde. Uhum. Então, tem despesas que é minha como mãe, dele quanto pai, não importa com quem a criança mora, pode morar com um dos avós. Vai existir despesas que a criança tem. E que essas vão ser, isto é alimentos, isso é pensão alimentícia. O que se tira numa guarda compartilhada com domicílio alternado, o que é o domicílio alternado? 15 dias, no equilíbrio, né? O que se tira é a despesa de moradia, mas o resto não. Porque quando eu falo, só para vocês entenderem na questão da despesa de moradia, como que funciona para vocês entenderem, eu sempre falo do regime clássico, 25/5. Todo mundo fica olhando para minha cara, o que é 25/5? Aquele pai que faz, por exemplo, um regime de convivência, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, a cada 15, não pega mais a criança, ok? Ele tem, se a gente considerar a sexta-noite como meio-dia, ele tem 5 dias no mês contra 25, contra 25 da casa da mãe, por exemplo, que tem a moradia fixa. Criança toma 2 banhos por dia. Tô chutando, ok? Ela vai tomar 50 banhos na casa da mãe contra 10 banhos na casa do pai. Certo? O que nós temos nessa situação? Pensa uma conta de luz, pensa numa conta de gás. Então, por que é pago moradia numa casa e não é pago na outra? Entendeu? Por causa desse desequilíbrio. Tudo bem, ele tem 10 e você tem 20, tira 10 e 10 e aquele 10 a mais, né, da diferença tem que ser pago para aquele que tem a moradia fixa, porque as contas são maiores da criança nessa proporção. Entenderam? Como é que a gente leva para chegar disso, né? Então é por isso. E olha aqui o que a Mira está falando, Ana. Minha cunhada está se separando em Miami. Ela tem que pagar pensão para o marido porque ele está sem emprego, mesmo ela estando com os filhos e ele pegando quando quer. A lei lá é que tem que ajudar quem está sem emprego, não importa. Aqui ainda estamos bem bonitos, viu? Então, a lei no estrangeiro funciona diferente. Por exemplo, no Canadá, domicílio, a lei fala em guarda compartilhada automática e domicílio alternado, uma semana com o pai, uma semana com a mãe.
Existem outros países que também funcionam assim. Então, assim, nós vamos criando as nossas regras conforme. E uma coisa que todo mundo tem que entender guarda independe, tá bom? Se aquele pai, se aquela mãe paga ou não os alimentos. Ele não é o pai que paga R$ 200 de pensão porque pode pagar só aqueles 200, é o mesmo pai, aos olhos da justiça, daquele pai que pode pagar 5.000 e paga, ok? Se um pode ver, se não pode ver, se pega ou não pega, não importa. Guarda, a gente entende que assim, a obrigação de amar, que é a convivência na guarda, é opcional, enquanto que a obrigação dos alimentos é uma questão obrigacional, ok? Agora, Ana, tem o seguinte também, né? Que eu observo muito assim no consultório. Às vezes os pais começam a fazer esse domicílio alternado, né? Uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Só que às vezes isso não funciona para a criança. Para eles, às vezes, funciona, porque aí eles têm uma semana para ter mais compromissos profissionais, porque a criança está com a outra pessoa, né? Enfim, eles podem sair, tem uma série de facilidades para os pais. Mas para a criança, às vezes, gera uma desorganização. Tem criança que se adapta bem a esse modelo e vai tudo certo, né? É o que eu recebo no consultório. Mas tem criança que realmente não se adapta, tem uma dificuldade muito grande de estar cada semana num lugar, né? Essa criança, no processo de divórcio, ela tem voz? Alguém olha para isso? Alguém analisa se isso vai ser bom para aquela criança em específico? Tem alguma coisa nesse sentido, Ana? Ou o juiz que decide, os pais que decidem e pronto? Então, nossa legislação não gosta muito do domicílio alternado. Nossa legislação, digo assim, nosso tribunal em São Paulo não é muito adapto, nós estamos dentro de um tribunal clássico, onde os juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça, em segunda instância, entendem que justamente isso, que essa alternância de domicílio é prejudicial psicologicamente para as crianças. Vai ser feita uma coisa chamada estudo psicossocial. O que é isso? Vai ser uma psicóloga forense mais uma assistente social que vai analisar, fazer entrevista com os pais, separados, conjunto com as crianças, para escutarem como que funciona essa rotina, se essa criança está melhor adaptada com o pai, melhor adaptada, e eles dão uma opinião a respeito de, por exemplo, se essa criança está ok, está bem ou não, através desse domicílio alternado. Ou eles vão falar, a criança encontra mais confortável com o pai ou mais confortável com a mãe. Entende que aquela casa é sua de residência. Depois o MP vai falar o que ele acha diante dessa situação toda. Se ele encontra normalmente MP, que é o Ministério Público, que eles funcionam como um fiscal da lei, na realidade eles são os advogados das crianças, porque o pai tem um advogado, a mãe tem outro. E o Ministério Público funciona como advogado da criança, vai dar. Normalmente eles são contras. Estou falando da nossa realidade do Tribunal de São Paulo. E o juiz vai optar se resolve ou não. Eu já tive casos de domicílio alternado, onde os pais aceitam, era acordo, a gente leva para o juiz e o juiz não homologa. Por quê? Porque ele fala, é prejudicial, eu não vou homologar. Desde que a gente fala, está em andamento, tal, não vou homologar. Tem outros que passam que nem questionam. Eles falam, cada um vai ter que ser feito nessa rotina. Então, vai ser visto isso. O juiz mesmo, só escuta. E ele, na realidade, ele faz só uma oitiva. Não é que ele leva isso como um peso, mas ele faz uma oitiva a partir dos 12 anos, em casos extremos que ele escuta. Porque a escuta da criança, dos menores, é feita através desse estudo psicossocial com a psicóloga, que é numa entrevista que ela faz, ela conversa, ela bate um papo mais ameno com a criança, ela faz uma observação, uma análise daquele comportamento entre pais e filhos, aquela interação, para dizer isso, e ela escuta a criança. Então, o juiz vai escutar através dessa outra pessoa. E ele só escuta pessoalmente quando, mesmo assim, ele entende que ele precisa, e a criança tem uma voz ativa de falar, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, a partir dos 12 anos. Mas se o juiz e o MP entender que mesmo que aquela criança entenda que é aquele pai e não estiver convencido de que aquele pai ou aquela mãe são o que a criança precisa mesmo, nem assim, ele não dá a guarda como domicílio para aquele. Okay? Entendi. Agora me fala uma coisa, Ana.
nessa questão da guarda, né? Às vezes, na grande maioria das vezes, eu acho que a guarda fica mesmo com a mãe. E nessa pandemia, a gente viu que as famílias ficaram sem as escolas, as crianças tiveram que ficar em casa, só que algumas pessoas têm trabalhos essenciais. Vamos supor que seja o caso de uma mãe que tem a guarda dos filhos, ela trabalha em serviço essencial. Ela pode falar que as crianças precisam ficar com o pai, ela pode pedir para o pai ficar com as crianças judicialmente, caso o pai se negue a fazer esse acordo verbal com ela, porque tem pais que não querem saber, mesmo que eles trabalhem em casa e possam ficar com as crianças, eles não querem, né? A mãe que se vire, que pague alguém e tal, e às vezes não é o caso da realidade daquela mãe. Como que funcionou, né, nesse período, Ana? Você tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? Não, tem que haver, tem que haver. Não é porque... eu vou falar uma coisa muito tranquila, né? Em relação a tudo isso, e é a questão. E isso é uma coisa em mim, Larissa, como mãe, como... Tô falando até como pessoa, ok? Para quem passou um divórcio, para quem tem um filho único, para quem teve a guarda unilateral, vivido o regime 25/5 durante muito tempo, hoje Laura com 17 anos. Mas hoje, pelo amadurecimento profissional, pela vida como foi sendo, eu penso de uma maneira diferente, talvez eu tivesse até feito diferente. Para um neném nascer, quando a gente vai fazer um neném, a gente precisa, independente que sejam duas mulheres ou dois homens, a gente vai precisar do material genético de um pai e de uma mãe, ok? Então vamos pegar no casal clássico. Então eu tenho 50% de uma criança é feita por um esperma e 50% por um óvulo. Então a responsabilidade daquilo é 50-50. Não existe isso porque você é mãe, você tem mais, porque você é pai, você tem menos, porque você trabalha mais. Tem casos e casos de que o pai às vezes trabalha em home office já desde antes da pandemia e a mãe trabalha fora. E de que ele assume aquela responsabilidade do cotidiano diário. Diante disso, poxa, aquele pai não quer colaborar, ela não consegue, não tem condições, às vezes, financeiras de ter um terceiro, não tem família perto que possa ajudar, e nem é obrigação de vovó, tio, tia, não é obrigação de ninguém olhar, é sua quanto mãe, dele quanto pai, né? Então, não está cumprindo ali com aquilo, entra sim. Aí entra com uma ação de revisão, não é revisão de guarda, tá? É revisão de fixação de convivência, domicílio, de obrigações para fazer aquela pessoa cumprir com aquela parte. Por que que eu, quando as crianças estão doentes, eu tenho que deixar de fazer a minha reunião e ele não pode deixar de fazer a reunião? Isso tudo é muito mais cultural do que a legislação. Em nenhum lugar dentro do nosso código existe dizendo que a mãe que tem que cuidar 100% do tempo, que ela, por ser mãe, é melhor. Quantos e quantos casos a gente vê pais que têm muito mais condições psicológicas, financeiras, emocionais de criar os filhos do que aquela mulher. Não é porque você vem mãe que necessariamente você vem com um chip de que você é o melhor para aquela criança. É a realidade de cada um. É uma situação. Mas, culturalmente, dentro do Brasil, e é isso que eu estou te falando da diferença do Canadá, o Canadá nem pergunta para o pai, você pode, você não pode. Meio a meio. Já na nossa cultura, já empurra, mãe é melhor, mãe é isso, tudo isso termina, entendeu? E resolve e vai. Entendeu? Olha lá, Kelly Saz é um exemplo de mãe super tempo grande, né? Mãe grande e tal, certo? Então, é bem complicado, né? Então, a gente precisa aí ter um cuidado com esses estigmas de que porque você é mãe, consegue. Mas nós ainda terminamos sendo sobrecarregadas, né? Então, quanto mulher, e aí a gente vem para o nosso tema da nossa live, porque eu sei que todo mundo adora falar de tudo, né? Vamos aproveitar, falar de bar, falar de tudo. Mas aí vem o tema, você como mulher. Você não é obrigada a largar o seu emprego, você não é obrigada, não está escrito em nenhum lugar disso, são combinados. Por que não você largar por um período e ele por outro para cuidar das crianças? Ele estuda primeiro, você depois. Eu tive o prazer ontem, de conhecer a Olivia Veloso pessoalmente. E ela sentada na minha cozinha, me contando a história dele, e ela falando, casei muito cedo porque casei grávida, e ela contando, eu primeiro estudei, depois o Kleber foi, ele ficava com as crianças para eu estudar, depois eu ficava para ele fazer. Isso é ser pai e mãe. Isso é uma parceria entre o casal, Ana. Esse compartilhamento, né? A carreira da mulher é muito mais
parada do que a do homem, porque a gente chega às 6 horas, a gente tem que estar em casa para pegar os filhos, a gente tem que chegar em casa para fazer janta, a gente não consegue fazer a hora extra, a gente é mal vista pela sogra, pela cunhada, pelo marido, pela nossa mãe, às vezes, pelas nossas tias, do nosso lado mesmo. Porque Às você vezes chegou pelo às patrão 9 da também. noite e não fez janta. Entendeu? Porque você Não, e não às vezes estava lá em pelo casa patrão, para porque você teve que receber o sair marido. correndo do trabalho e não terminou o que você tinha que fazer, Sim. né? Porque você sabe que vai ter toda aquela carga depois, e o patrão tinha expectativa, às vezes, que você ficasse um pouquinho até mais tarde, mas você não pode, você tem horário para pegar a criança na escola. Mas eu não vou te falar isso do patrão, não, ô Larissa. Eu vou te falar isso, eu, Ana. Entendeu? Quantas e quantas vezes agoniada lá no escritório na Avenida Paulista, que Laura estava aqui, que tinha que chegar, que tinha que fazer janta, porque, sabe, namorada estava em casa e queria jantar no horário, e eu agoniada, e eu tendo que aquele dia, foi aquele dia confuso, e cliente marca reunião às 7, e todo mundo vai fazendo, e vai fazendo, e você ali, entendeu? E você vai fazendo ali, tá bom? Ó, eu vou contar. O Alexandre, que é o cara que faz meu marketing, que é amigo meu de infância, colocando. A mulher dele é médica e ele faz marketing. Tem empresa aí, faz todo marketing digital, ele é publicitário, tudo. Eles têm um acordo. O Alexandre passa o dia com as meninas, espera a Flávia chegar e ele trabalha à noite e início de madrugada para poder estar no horário ali na dúvida, entendeu? Então, estamos dois. E ninguém é menos do que ninguém dentro de uma relação dessa, entendeu? Então, a questão ali, o que a gente tem que entender é o seguinte, já que as pessoas... Eu sempre falo o seguinte dentro de direito. O que a gente fala, as palavras o vento leva. O que está no papel ninguém esquece. Por que não fazer um pacto antinupcial, por ali no seu termo de união estável, no seu contrato de namoro futuro, sei lá, o que vocês querem fazer de documentação. Regras do tipo que se um parar, cabe indenização, que vai parar por um tempo, e que não pode colocar, que vai haver um ano sabático de um ano para outro. O equilíbrio das relações. Para quê? Para que quando vier esses finais trágicos de casamento, quando vier essas situações, você dizer... Você me falou, você me fez ficar em casa. Não, está aqui no papel que a gente colocou de regra. Já que as pessoas estão precisando tanto de que ter uma normatização dos relacionamentos, porque não há um bom senso de entender que casamento é um equilíbrio, uma balança, ou até mesmo uma gangorra, mas que para que nenhum caia, ambos têm que estar no movimento, né? Colocar no papel. Então, já que a gente tem que colocar no papel, vamos colocar desde o início. Para pensar nisso. Né? Pensa no regime de bens, pensa como que vai ser criado esse dinheiro. E aí, nada paga, né, Larissa? O equilíbrio, porque aquela pessoa que fica em casa sente que ela é menos dentro do relacionamento. Porque aí entra a questão da autoestima. Total, total, Ana, total. Total, porque assim, você não tem a sua autonomia financeira, né? Então, o que vamos supor até que a pessoa tenha casado com um cara bacana, né? Com um cara que realmente dê uma autonomia ali. Só que ela vai ter uma autonomia dentro do dinheiro dele, né? Então é uma autonomia limitada, né? Ela tem acesso ao dinheiro, ela tem acesso às contas, ela pode comprar algo, né? Quando ela sentir a necessidade, só que ela vai ser questionada do que ela comprou, do porquê ela comprou. Né? E talvez se ele não concorde, isso acaba virando uma discussão. Então, de todo caso, mesmo que ela case com alguém bacana, é muito difícil. Eu nunca vi um caso de um homem que entrega mesmo as contas na mão da mulher, né? E não questione um gasto que ela tenha. É muito difícil isso. Eu nunca vi. No meu consultório, nunca apareceu. Meu segundo marido era assim. Meu segundo marido Olha, era então... assim. É o primeiro caso que eu nunca conheci. Fui com ele eu falo. Isso eu falo, assim, a gente tinha 1000 outros defeitos. Porque eu acho que esses casos não vêm para o consultório. Não, eu teria ido por outros motivos, ok? Mas aí não aparece esse. Mas no sentido contas, eu nunca fui do tipo que tinha que esconder as 5 sacolas de sapato do shopping, ok? Nunca.
Mas a autonomia financeira passa por ele, não deixa de passar. Entendeu? Quando um ganha mais, isso dá problema, entendeu? Às vezes acha o dinheiro traz Quando um esse um poder que dentro ganha mais das é a mulher que dá pessoas muito problema, né, Ana? complicados, né? Muito complicado, né? Essa questão financeira, do equilíbrio financeiro entre o casal é muito complicado. Porque aquele que ganha mais, a gente é criado assim. É horrível falar isso, mas a gente fala, aquele que tem o dinheiro detém o poder do casamento, acha que pode falar mais, acha que pode, que é justamente aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Acha que então fui eu que conquistei essa casa, fui eu, não vê a participação por trás do outro, né? É complicado, é bem complicado essa questão, e é de se pensar cada vez menos, mas ainda existem muitos casos de mulheres que ainda estão na dependência daquele marido, daquele companheiro, na parte financeira da coisa, entendeu? Ó, tem aqui uma exceção. Sou exceção, pago tudo e digo para a esposa: o que você ganhar é para você ficar linda para mim. Olha, esse tá O de Osmário é parabéns. desse jeito mesmo. O Osmário estudou comigo, ou seja, conheço o Osmário há 30 anos praticamente, e é bem isso mesmo. O Osmário é um fofo. Mas é aquela Então. história. Quando não pega de um lado no casamento, pega no outro, né? Às vezes não há a questão financeira da coisa, mas existe a questão psicológica dos relacionamentos, né? Pode não falar, você gasta, mas ter o controle, né, psicológico, ter o controle de uma outra maneira, que não dá. Tá cada vez, eu não sei, Larissa, para mim, essa segunda fase da pandemia, 2021, parece que todo mundo acho que se preparou para sair da pandemia depois do verão, né? Aquela coisa, 2021 vai andar de novo. E quando veio fase roxa, veio tudo, eu acho, veio uma crise financeira maior, eu acho que as pessoas estão mais difíceis e os relacionamentos, para mim, parecem estar mais a perigo hoje do que o ano passado, quando ninguém sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu acho também. Eu acho que essa fase aqui de 2021 foi bem pesada, em vários sentidos mesmo. Né? Eu acho que veio as Principalmente. consequências financeiras, psicológicas. Porque quem tinha reserva não tem mais, é aquela coisa toda, né, Ana? E uma coisa eu vou falar, todo mundo me questiona, esse vai ser o tema da minha live da semana que vem, sexo e traição. Então, a semana que vem é a quarta hot, que a gente brinca. Vou trazer também uma psicóloga especializada em sexualidade de casais para a gente bater papo nisso. Você faz a terapia e ela resolve o fuco-fuco, entendeu? Depois. Então, vamos lá. Você dá o equilíbrio e ela dá as dicas apimentadas. Mas a gente vai falar de uma questão de traição, mas aí eu trago para você uma questão já para o pessoal ir pensando. Todo mundo me pergunta assim, chega, e vamos ver se é a mesma coisa para você ou se para mim já chega mais resolvido, para você chega de outra maneira. Todo mundo fala assim para mim, o maior motivo que chega de divórcio no seu casamento é traição. Eu vou responder para você. Para mim, não. A maioria senta na minha frente e queixa de duas coisas. São as pequenas coisas do dia a dia, tipo a toalha molhada na cama, que foi desgastando o casamento, foi transformando pequenas coisas, não presta atenção em mim, não quer saber. Aquela questão mais do eu sou transparente ou o casamento caiu na rotina. E a traição é uma consequência, ok? E o segundo motivo, questão financeira. Quando a questão financeira bate num casal, aí o divórcio vem rapidinho. Um perdeu o emprego, outro recebeu herança, uma gasta mais, o cara não quer guardar, o cara não tem planos e tal. E aí chega ali do tipo, estamos separando por causa disso. Quando é financeiro, vem as guerras pelo patrimônio gigante. E aí, onde termina a guerra. E aí, normalmente, o cara que foi assim, o casamento inteiro com aquela, vai, arruma uma namorada, viaja, gasta, refaz o guarda-roupa, se refaz inteiro, aí a ex fica louca.
aí a gente tem a Terceira Guerra Mundial instaurada. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Ana? Na minha experiência clínica é o seguinte também. Esse cara, ele fica a mão aberta até essa namorada casar com ele. Quando essa namorada casa com ele, ele repete o mesmo padrão que ele tinha com a ex-mulher. Fato, fato. Né? Se um dia um cara chamar a ex de louca para você, pode ter certeza. A próxima louca vai ser você. Básico. E você Entendeu? normalmente Então, vai estar louca mesmo, tá? Porque o cara vai te enlouquecer. O cara vai te enlouquecer. Exato. Ok? É isso. Sempre quando chega para mim, dois temas, alienação parental. Ah, ela faz alienação. O casal se autoaliena, ok? São as duas. E quando chega falando para mim, ele é isso e ela ele é louco, ela é louca, eu falo, ali também tem alguma coisa entre a história. Às vezes um potencializa, né? Aquele sentimento da pessoa. Mas ele chamar, é muito clássico o quadro, normalmente é a pessoa manipuladora que acha que a outra é louca. Então sempre a responsabilidade é do outro. Aí a gente já vai entrar em relacionamento abusivo de novo. E aí vira outro tema para mais 15 lives. Entendeu? Que é um tema também interessante para a gente trazer aqui numa próxima live, Ana. Olha lá, o Osmário Que perguntando por que a mulher deixa de se cuidar depois que casa, Larissa? Podem ter vários fatores, né? Pode ter o fator dela sentir que ela conquistou alguém e que ela não precisa conquistar mais. Alguma coisa ali está pegando na autoestima dela. Precisa investigar caso a caso, né? Não tem um motivo único para todas as mulheres, né? Como nem todas também deixam de se cuidar depois que casam, né? Muitas continuam se cuidando, se mantendo bonitas e tal, né? Precisa investigar caso a caso. Não tem como fazer uma resposta genérica nesse sentido. Não é o meu caso, mas vejo isso em várias mulheres. Relaxam. E olha, Osmar, vou te falar uma coisa. Os homens também. A Miriam acabou de colocar aqui. Os homens também. Né? O que eu acho errado, se não tiver nenhum motivo como depressão, ansiedade, algum transtorno maior, né? Todo mundo tem que se cuidar, né, Ana? Valorizar quem cuidar da autoestima, da aparência. Eu acho que a gente precisa ter esses momentos com a gente mesmo de autocuidado. Sim, o que eu falo é o seguinte, toda vez, a gente é um pouco muito psicólogo, a gente exerce a profissão ilegalmente, né, Larissa? Então, de psicólogo, porque a gente escuta aí, às vezes eu falo assim para o cliente, se quiser, com terapia é mais caro consulta. Brincadeiras à parte, mas a gente escuta muito. O que eu sempre falo é que um final de casamento, eu sempre falo assim, 50-50. Às vezes não, às vezes, mas todo mundo tem sua responsabilidade, ok? Às vezes ação de um e ação do outro, às vezes ação de um, omissão do outro, omissão e omissão. Sempre vai ter alguma coisa que faltou, às vezes é diálogo. O grande problema que você traz, né? Comunicação. E a comunicação ela traz, esse meu ex-marido que eu tô falando, o Ricardo, ele falava que o casamento é composto de 4 Cs: carinho, cessão, compartilhamento e compreensão, eu acho que ele falava que são os 4 Cs que são a base de um casamento. Então, se você não compartilhar, se você não ceder, se você não tiver carinho e se você não tiver a compreensão, não tem relacionamento que dá. E aí a gente pode colocar o 5º C, a comunicação. Entendeu? Se não houver uma comunicação, que eu acho que ela é a base do respeito, ela é a base de tudo que eu faço. Você sabe quando você pega um casal gritando um com o outro? O que eu reparei na vida, você grita quando você não está sendo escutado. É básico. Sim, e aí você continua também, não sendo escutado. Sim. Também porque ele também não está sendo escutado. E não é escutado de ouvir, porque você está ouvindo o outro errar, mas é escutado nas suas ansiedades, nas suas necessidades. Às vezes a pessoa está te estendendo a mão de uma maneira errada. Você não quer. Exato. A pessoa está te estendendo, está te dando a corda e você quer a escada, entendeu? Só que você não explica que você quer a escada, a pessoa não escuta que quer a escada, e ela está falando, eu estou te ajudando, você falando, mas não é isso que eu quero. Às vezes a pessoa só quer um silêncio, às vezes a pessoa só quer sentar e chorar, às vezes a pessoa... Nem tudo passa, às vezes, por um relacionamento a dois, naquela crise, naquela depressão.
Só que Com toda certeza. é onde você, se você não pode ser você mesmo dentro do seu relacionamento a dois, se você dorme literalmente com aquele filme, né? Você dorme com o inimigo, que você não sabe com quem que você está dormindo, se você não tem a confiança, entra mais um C aí, confiança. Se você não confia naquela pessoa que está ali do seu lado, acabou, Não tem o que fazer. acabou. Entendeu? Não tem o que fazer. Por isso que eu sempre falo, Ana, é comunicação e ouvir para compreender o outro, não para rebater. Mas é Porque a difícil, hein, gente Larissa? ouve. Ah, nossa, nem fale. Nem fale. Muito difícil. Mas é só assim que a gente consegue chegar num acordo. Né? Só dessa maneira, não tem outra. Porque o que, que acontece? Se a gente vai ouvindo para rebater o outro, a gente fica naquela briga que não vai levar ninguém a nada. E aí o que acontece? Gera desgaste, gera mágoa, piora uma coisa que já não estava boa, entendeu? E aí vai tudo por água abaixo, isso não pode acontecer. E outra, os casais têm que ser cúmplices. E aí, mais um C, cumplicidade. Aí eu te digo... É fundamental. E aí eu te digo uma coisa. Isso, o casal traz isso para o divórcio. E aí você vai falar como? Quando a gente vai fazer acordos, ok? O que acontece? É cada um tentando impor a sua vontade. Não é uma vontade construída pelos dois lados, tá? E aí entra também o papel do advogado. Eu pego muito advogado do outro lado que quer impor também a sua opinião, ok? Eu não tenho que chegar para o casal e responder se a guarda, se o domicílio alternado é melhor ou não. Eu posso explicar para eles, ó, juridicamente os juízes pensam disso, disso, disso. Se eles entendem, eu posso não achar para minha filha que é bom a modificação de domicílio semana a semana, mas aquele casal já está acostumado, já implantou, já tem uma vida assim, não sei o quê. Vou eu falar para eles? Não, eu tenho que transformar, escutar o que eles falarem, para eu transformar e colocar naquele papel o que eles querem. Exato. Tentar trazer. Eu não tenho que impor a minha vontade em cima dos clientes. Então, traz nessa questão. Mas o casal que não se escuta na vida, ele não se escuta no acordo. E quando ele assina o acordo, ele não assina o acordo porque ele entendeu o objetivo daquilo, ele não entendeu aquilo. É para se livrar do problema. Sabe, como tudo que você faz no casamento, eu vou me livrar disso, eu não quero mais saber. Então, você assina, faz, aceita qualquer coisa, porque é mais fácil falar do que ficar rebatendo. É isso. E aí, nesse sentido, eu só vou, até para a gente fechar, porque, nossa, bateu 1 hora de live. A gente, até falar, a gente traz uma grande coisa que eu escutei isso quando eu, Ana, estava passando por um problema pessoal, e eu falando para a pessoa, e a gente briga e não sei o quê. Ela falou assim para mim, para de advogar no caso. Ela falou, você está advogando, você não está como parte, você está advogando. Você se agarrou na sua opinião como advogado e você está debatendo. Você está lá tentando convencer o juiz, entendeu? Convencer o juiz assim. A Sônia falando, assinei assim. E aí depois vem me questionar como advogado o porquê. Eu tenho a maior paciência de explicar cláusula com cláusula. Mas tem cliente que não quer me escutar. Tem hora que eu falo para ele, boca calada e escuta o que eu estou falando. Porque enquanto você estiver falando, rebatendo o que eu estou falando, achando que eu sou sua inimiga, quando eu sou sua advogada, não vai rolar. Entenda o que eu estou te explicando, entenda onde que a gente quer chegar para entender. Mas não é todo profissional que tem paciência, e a gente sim, assina para se livrar, viu, Sônia? Assina para se livrar, faz. E não pensa que comigo, por ser advogada de direito de família, fazer, porque para mim fazer isso para o cliente é fácil, pessoalmente já pega. Entendeu? É bem complicado. A gente consegue separar as duas personalidades, né? A pessoal e a profissional. Você consegue? Eu vi seu post dessa semana, você falando, eu consigo separar. John. Sim, a gente tem que separar. Eu acho que todo profissional aprende, né? Seja o profissional da psicologia, o profissional do direito, o profissional da fisioterapia. Eu acho que todos... o médico, né? Precisa aprender. É algo que depois que a gente já tem um tempo de profissão, a gente faz naturalmente, né? Mas é importante, sim, a gente ter, Ana, essa reflexão de colocar para as pessoas, né, os caminhos que ela quer tomar e deixar que elas escolham, porque assim como você falou, olha, eu não vou colocar para eles o que eu acho certo, eu vou escutar e colocar no papel o que eles querem, né? Eu também faço isso na terapia, eu escuto as pessoas, né, e ajudo que elas percorram o caminho que elas querem percorrer. Mesmo que os objetivos... A Isa falando, oi, mãe. Mesmo que os objetivos sejam diferentes. Oi, é fazer aquele casal entender
os objetivos. É tentar, e aí traz, né? Trazer empatia dentro até de um divórcio e até colocando da seguinte ideia de que o outro, se vocês não chegaram num divórcio, porque vocês entenderam que alguma coisa vocês não querem junto. Não são os mesmos sonhos, os mesmos planos, os mesmos querer. E entender que você casou com uma pessoa, viveu 10, 15, 20 anos, 2 anos, não importa, com outra, e vai se divorciar de outra. Porque você. E admitir que aquela pessoa mudou, mas ele me prometeu, ela me falou, ela me jurou, ele me disse. Tudo bem, ele te prometeu, ele te jurou, ele te disse. Ele prometeu, ele jurou e ele disse para uma pessoa diferente, porque ele casou com uma pessoa diferente, ele conviveu com uma pessoa diferente, ele está se divorciando com uma pessoa diferente. Porque você é uma pessoa diferente hoje. Entendeu? E admitir que o outro tem direito de mudar, porque as suas ansiedades também mudou. E não vem falar assim, eu nunca mudei. Ah, pelo amor de Deus. Aí também, aí já é pedir, aí eu tenho vontade de bater, entendeu? Não, imagina, todos nós mudamos. Posso, entendeu? Não mas tem como. E aí entender, se colocar onde é que o ponto de vista do outro está chegando. E as pessoas são assim mesmo. Na hora do divórcio, assim, eu já vi casais se divorciarem na minha frente, Larissa, de mão dada. Serem amigos. Eu já vi o cara falar assim para mim, eu não vou passar ela para trás no patrimônio. O cara podia ter escondido milhões. Eu não vou, ela é a mãe dos meus filhos, ela tem que ficar bem. Ela me ajudou, eu tô tirando exatamente com que eu entrei do casamento, ela tá entrando, saindo, e a gente, o que fez? Dividiu milhões. Só de custa foi um desespero. Me doía, assim, no coração. Vai! E já vi, cara, puxar tapete da mulher em um carro. Entendeu? Então, você vê. Não adianta. Não adianta. E a mulherada tem que entender que dignidade e autonomia é você decidir o que você vai fazer. O que você quer é não admitir, né? Ser considerada menos porque você ganha menos, é não ser considerada menos porque você não tem uma profissão, é colocar e deixar claro isso para outra pessoa. A pessoa não quer entender? Começa a parar para pensar. Observa o que você quer, o que você espera de um relacionamento como esse. O texto dessa semana, eu acho que eu pus lá no Enjoy, que vai vir para a página, acho que entre amanhã e quinta, é bem isso, né? É o que você faz, é o que como você se prepara para o antes, para o durante e para o depois, né? O que a gente vai fazer, né? O que vai fazer? Não, a gente tem que entender que cada um tem que viver. E o final, às vezes, é só o começo de uma vida muito mais divertida. O pessoal fica tudo preocupado, né? Do que vai ser numas datas como essa. A gente viu algumas amigas nossas de Enjoy, tipo, vou surtar porque foi Dia dos Namorados no sábado. Dia como outro. Não. Se curta. Exato. É muito melhor você estar sozinha num Dia dos Namorados do que você estar com alguém que não te valoriza. Entende? Porque você estando sozinha num Dia dos Namorados, você pode se valorizar. Né? Você estando com alguém, você vai ter a expectativa que o outro te valorize. E se ele não faz isso, Ana, é muito decepcionante. Né? Eu fui parar para analisar esse Dia dos Namorados, o que eu tinha feito, sei lá, quando que foi o primeiro Dia dos Namorados, o primeiro presente que eu lembrei e tal. Quantos Dias dos Namorados eu acho que eu passei com sensação de mais sozinha do que nesse, entendeu? Nada a ver. Exato. Entendeu? E nada a ver. Exato, não tem nada a ver. E uma coisa também que eu sempre falo para as mulheres que estão se divorciando, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Sai dessa posição que você não gosta de ficar. Porque você está esperando alguém te tirar. E ninguém vai te tirar. Você precisa se conscientizar de que você pode ter autonomia, independência, liberdade, e você precisa sair desse lugar que você está. Mas ele fala para mim que eu fico em casa, que o dinheiro é dele e tal. Ele fala isso para você, então você fala para ele. Você tem a possibilidade de sair para trabalhar do jeito que você trabalha, porque tem alguém que fica em casa, que tome conta da sua casa, que fique Deixei com uma seus semana filhos. na tua vida de Exato. dona de casa e então, coloca lá no prato dele o bife cru, porque se ele só comprar o bife, ele não vai se cozinhar sozinho. Eu falo para elas, então faz isso, que ele vai entender que ele precisa de alguém. Eu falo, coloca o bife cru no prato. Teve uma que fez, que colocou. A minha, cru.
a Rosângela, que é minha secretária e minha amiga, disse que quando ela casou a segunda vez, ela avisou para ele, eu não lavo cueca. Diz que o cara nada. Chegou, né? A primeira semana, foi usando. Diz que um dia ele chegou e falou assim, nossa, eu não tenho cueca. Ela falou, se você quiser usar uma calcinha minha. Ela falou, nunca mais. Porque ela falou, eu falei que não lavava cueca. Ela falou, e quando chegou a última, que ele estava na última cueca, ele teve que se virar. Entendeu? Eu falo, boa. Para de lavar roupa. Entendeu? Ele vai ver que se eu comprar o sabão, a roupa não se lava sozinha. Sim. Alguém precisa lavar aquela roupa. Né? Então, você precisa sair dessa posição, não espere que ele te olhe. Porque isso pode ser que nunca aconteça, mas saia dessa posição. Fala, o seu dinheiro que você traz aqui, quando ele entra nessa casa, ele vira nosso. Porque quando você entra nessa casa, você tem uma casa arrumada, você tem comida feita, você tem filhos cuidados. Né? Porque eu tô aqui em casa. E saia também da posição. Se te incomoda não trabalhar, volta. Não importa. Com certeza, com certeza, com certeza. Explica para todo volta mundo. Correndo, exato. Todos os trabalhos feitos com honestidade são dignos. E aí vem a dignidade, ok? Não importa. Gente, eu vou falar. Uma das profissões mais desvalorizadas é a empregada doméstica, faxineira. Gente, ninguém sabe como que eu sou grata a uma mulher desta. Quando vem na minha casa, eu abençoo cada minuto que ela faz o serviço, que eu não quero fazer, ou que eu não consigo fazer fisicamente, porque me dói as costas. Adoro, sabe? Chegar a casa, abençoo, falo, nossa, cuidou com carinho do que é meu, veio, fez. E não tem. Então, você vai trabalhar com o que você sabe fazer. Você é uma exímia dona de casa, vai ser organizadora de armário de alguém, vai cozinhar para fora, vai fazer. Quantas de nós começamos nessa pandemia cozinhar para fora, fazer alguma coisa, e assim começa um grande negócio.